Brasil e China estão estabelecendo relações diretas entre o real e o yuan, excluindo a posição do dólar. China também está fazendo isso com a Arábia Saudita, Irã, Rússia, entre outros países. Essa iniciativa da China tem como objetivo aumentar as demandas da moeda chinesa e desafiar a hegemonia monetária dos Estados Unidos, uma vez que a China tem uma grande participação global no mercado de produção de bens e produtos. E essa situação nos leva a uma pergunta intrigante: será que o dólar está correndo o risco de deixar de ser uma moeda de influência global? Meu nome é Pedro Aleixes e no vídeo de hoje nós vamos abordar esse tema que tem gerado muita especulação e discussão no cenário econômico internacional. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para duas coisas. Primeiro, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like aqui embaixo. Isso me ajuda a disseminar mais o conhecimento sobre economia, finanças e investimentos. E o segundo ponto aqui é que eu quero chegar à meta de 1000 inscritos e eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa talvez assumir esse trabalho full time em algum momento. Você já parou para pensar qual é a visão americana desse assunto? É importante a gente citar aqui que a gente sabe muito bem que os americanos têm uma visão um pouco mais limitada sobre a geopolítica internacional. Eles pensam mais em como os Estados Unidos está se movimentando. Na história, por exemplo, lá na escola, eles aprendem em somente um módulo a história econômica mundial e outros 14 módulos sobre a história dos Estados Unidos. E essa perspectiva pode gerar uma lacuna de compreensão em relação às transformações que estão acontecendo no cenário econômico global. Apesar de alguns especialistas norte-americanos alertarem sobre essa periculosidade da expansão chinesa, eles não enxergam as novas transações comerciais sem o dólar como uma ameaça direta. Afinal, ainda existem várias parcerias sólidas entre os Estados Unidos e o Brasil utilizando o dólar, por exemplo. A preocupação norte-americana está voltada mais agora para a inflação interna, que tem aumentado a cada dia. Muito mais do que de perderem talvez a hegemonia monetária, que é um pouco difícil de se acontecer a curto prazo. Ainda assim, é importante a gente dizer aqui que a gente vive um cenário econômico de uma possível Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Em um cenário tão delicado como esse, basta um pequeno movimento em falso para transformar uma tensão em um conflito. Apesar disso, vale ressaltar aqui que 63% das negociações globais ainda são feitas com o dólar, e as maiores reservas dos bancos centrais também são nessa moeda. A China está empenhada em expandir a sua influência e se tornar uma possível força dominante no cenário monetário internacional. E para alcançar esse objetivo, é essencial que ela conquiste a confiança dos outros países. E uma possível grande vantagem que eles têm, que pode ser vista como ponto negativo, é a sua grande população, já que com uma população grande, eles também têm um grande mercado consumidor. E com uma base populacional expressiva, o país tem uma demanda interna robusta, o que impulsiona a sua economia e atrai interesses de outras nações. Mas claro, essa confiança não é conquistada da noite para o dia. É um processo gradual que requer demonstração de confiança sólida e econômica ao passar do tempo, além de transparência em suas políticas monetárias e comerciais e de estabilidade política e social, o que sabemos que a China não tem. Mas será que essa quebradeira bancária que aconteceu recentemente nos Estados Unidos pode gerar uma nova oferta de dólar e, consequentemente, uma nova inflação nos Estados Unidos? Sobre esse ponto é importante a gente citar aqui que essa quebradeira bancária não foi algo sistêmico, mas sim algo bem específico que afetou somente 3 bancos simultaneamente. E quando o Federal Reserve, o Fed, que seria o Banco Central dos Estados Unidos, interveio para ajudar os bancos, seu objetivo principal foi garantir que o dinheiro daqueles clientes estivesse vivo e seguro, assim agindo para salvar o sistema financeiro como um todo, salvando inclusive aqueles que tinham mais dinheiro do que o Fed cobre de seguro, como se fosse o nosso FGC. E as pessoas que tiraram seu dinheiro para colocar em uma instituição um pouco mais consolidada, não faziam isso com o intuito de gastar o dinheiro, mas sim de garantir a sua preservação colocando em um lugar um pouco mais seguro, algo que as pessoas fariam em uma situação que algum banco novo ou digital quebrar. O dinheiro seria direcionado para uma instituição um pouco mais consolidada, como o Banco do Brasil aqui, por exemplo. É uma instituição que tem maior tempo, já é mais consolidado do que o Nubank, por exemplo. É inegável que os Estados Unidos, ao passar da história, exerceram um poder intimidador ao redor do mundo. No entanto, nos últimos tempos, esse cenário intimidador tem se transformado em um cenário um pouco mais
de uma piada. E essas decisões podem ser atribuídas ao caminho que os Estados Unidos têm percorrido em suas decisões políticas e sociais, basicamente no trajeto que eles escolheram seguir. Mas uma característica marcante no americano que a gente conhece é o patriotismo. Basicamente como se eles estivessem vivendo em uma Copa do Mundo o ano inteiro. E esse amor à pátria é algo enraizado na cultura norte-americana. É algo muito forte que os outros países não têm. O Brasil tem em época de futebol. Essa nova rivalidade apresenta desafios inéditos para os Estados Unidos. Além do novo inimigo econômico, o chinês, eles também têm um novo inimigo que eles não enfrentam há muito tempo, a inflação. Então, enquanto eles estão com a casa desarrumada, a China vem ganhando espaços econômicos no mundo inteiro. E esse impacto da inflação norte-americana tem se tornado uma preocupação para a maioria dos países do Ocidente. É fato aqui que a moeda chinesa tem um poder forte, principalmente porque a China tem 1,4 bilhões de população e outros países de comércio. A Índia, por exemplo, um parceiro chinês, tem também 1,4 bilhão. E essa moeda chinesa dela tem ganhado um certo destaque internacional. No Brasil, por exemplo, ela se tornou a segunda maior reserva cambial. Mas uma coisa que as notícias esquecem de falar para vocês, ou talvez deixam de lado de propósito, é que as reservas brasileiras são cerca de 80% em dólar. O euro era de mais ou menos 5%, então a moeda chinesa ultrapassou somente isso. E o problema chinês é o seu regime político. Enquanto os Estados Unidos são uma democracia consolidada, a China possui um regime autocrático. Chega a ser até um pouco engraçado de se dizer, mas o presidente chinês foi reeleito com 100% dos votos. E óbvio, sendo o único candidato também, então 1,4 bilhão de chineses votou nele sem nenhum erro, sem nada do tipo. Isso gera uma grande desconfiança com relação à ascensão do yuan e, claro, do comércio entre os outros países. Historicamente, o mundo nunca ofereceu uma oportunidade de confiança para esse país. Suas moedas transformar em dólar, negociar e transformar de volta. Se eles fizerem essa transação direta, eles eliminam o terceiro câmbio aqui. Então eles acabam ganhando nesse aspecto e na facilidade mesmo. O problema é que a gente acaba já vendo o lado negativo dessa transação comercial ao invés de analisar ela profundamente. O yuan, ele tem sim suas vantagens, principalmente se você tem influência de transações comerciais com a China. Nesse caso, eliminar intermediários pode agilizar e simplificar os dois comércios. Mas pensando em comprar o yuan com o objetivo de valorização, a situação se torna um pouquinho mais complexa. O sistema político chinês é caracterizado pela concentração de poder. As decisões lá são tomadas de forma monocrática, sem passar por discussões e sem espaço para opiniões opostas. A liberdade de expressão é restrita na China, e críticas ao governo podem acarretar em consequências gravíssimas para a carreira e a vida e família das pessoas envolvidas. Essa falta de transparência e abertura para possíveis debates pode gerar incertezas e dificulta um pouco a análise do futuro da moeda. Então eu não indico muito investir nessa moeda. Ao longo da história conseguimos ver sucessivas mudanças na moeda de reserva global. Antes do dólar era a libra inglesa e antes da libra era o florim holandês. Essas alterações de influência monetária muitas vezes foram influenciadas por guerras e mudanças no panorama global. Mas existe aqui a possibilidade de uma guerra como gatilho para a mudança da moeda de reserva global de hoje? Isso aqui é uma questão complexa, já que envolve uma série de fatores econômicos, geopolíticos e militares. O valor investido somente no setor militar norte-americano é superior à metade do PIB do Brasil, alcançando a cifra de 4,5 trilhões de reais. E esse alto investimento militar também traz algumas preocupações, como o estouro do teto da dívida e a necessidade de negociações com o Congresso norte-americano. Temos que lembrar também aqui da demanda futura por algo. Todos nós precisamos comer, por exemplo. Então existe uma demanda futura na produção de alimento. E se a gente pensar no dólar, a maioria das dívidas geradas no mundo são feitas em dólar, o que gera uma necessidade contínua de acesso à moeda norte-americana para o pagamento dessas obrigações no futuro. Portanto, se você está considerando investir em dólar hoje, adquirindo dívida externa e pensando que com essas últimas quedas da moeda ela vai acabar falindo, você precisa lembrar que essas dívidas que você pega, elas têm que ser pagas também em dólar, o que acaba gerando uma demanda futura por moedas. Se você pega uma dívida hoje com um real, você tem que
pagar ela com um real. A China tem sim suas habilidades em negociações comerciais, mas tem um pouco de dificuldade quando se trata de mercado financeiro. Ela não possui um mercado financeiro aberto e acessível. Investir no país pode ser extremamente complexo, devido às restrições ao capital fechado do país. Pode ser até um pouco fácil colocar dinheiro na economia chinesa, mas tirar depois pode ser um processo extremamente complicado. O que nos leva à pergunta: como seria feita as transações na bolsa? E essa pergunta precisa ser feita porque tanto a China possui uma bolsa fechada, quanto os Estados Unidos possuem 60% das negociações globais. Ou seja, é meio improvável que uma mudança drástica ocorra pelo menos nos próximos 50 anos, caso você faça análise aqui do cenário completo. A China ainda precisa desenvolver o mercado financeiro interno um pouco mais aberto, para que ela possa adquirir mais investidores internacionais de uma maneira um pouco mais consistente. Ou seja, basicamente abrir o seu mercado para conquistar a confiança dos investidores. E o questionamento que fica aqui sobre isso é que, como a China é um país fechado, inclusive para os próprios chineses, caso ela venha a abrir a possibilidade de investimentos do mercado internacional, também teria que abrir para que a sua população invista fora do país. E você acha que o chinês, ele escolheria continuar investindo lá no país, ou ele ia colocar o dinheiro dele na maior bolsa do mundo? Com os americanos preocupados com a sua inflação, mesmo tentando buscar maneiras de lidar com esse problema, eles também têm que ficar de olho na crescente popularidade do Bitcoin e a sua falta de monitoramento. O governo norte-americano tem expressado muitas preocupações com a ausência de regulamentação e supervisão dessa criptomoeda. E tudo isso não é à toa, já que o Bitcoin ele pode ser utilizado como uma ferramenta de financiamento de atividades ilegais, ou até mesmo por espiões chineses e russos infiltrados no país. E a falta de transparência e rastreabilidade do Bitcoin levanta questões sobre a sua segurança e confiabilidade. E por causa disso, o dólar ainda continua sendo uma moeda de grande influência no mercado econômico global. A confiança na estabilidade e na credibilidade da moeda tem se mantido apesar dos desafios enfrentados pelo país. Lembrando sempre também que o espírito norte-americano sempre esteve aberto a inovações financeiras de modo geral. E no fim das contas, os americanos estão somente com duas preocupações: a busca pela estabilidade econômica e a abertura para inovações financeiras. Tá, depois de ouvir tudo isso, você ainda deve me perguntar: vale a pena investir em dólar? Primeiro a gente precisa avaliar as perspectivas desse valor e as perspectivas futuras. Às vezes, pode significar que o real está mais caro e não que o dólar está mais barato. Mas é importante a gente lembrar aqui que a desvalorização do real frente ao dólar, ela tem acontecido há muito tempo. Em 2014, o dólar estava na casa dos R$ 2,33. Hoje já ultrapassando a marca dos 5 em média. E essa desvalorização contínua em pouco tempo é algo muito preocupante. Agora, levando em consideração o contexto atual, podemos estar vivendo um período de final de ciclos de juros nos Estados Unidos, o que faz com que os mercados busquem novas oportunidades de investimento. Além disso, as incertezas políticas causadas pelas eleições no Brasil têm sido um peso grande que tem influenciado na queda do dólar. O novo governo ainda está estabelecendo suas políticas, tentando aprovar reformas e definindo a sua direção. E o mercado ele está esperando alguns sinais um pouco mais claros para se posicionar. Mas lembrando aqui que o mercado ele sempre se precifica antes dos acontecimentos reais. Talvez se a gente estivesse vendo uma continuação de poder, no caso um segundo mandato, ele estaria abaixo dos $5 há muito mais tempo. Claro, analisando o posicionamento político do último governo e o histórico do dólar. Como investidores, a gente tem que observar essas promoções como oportunidades. Aumentar a alocação de dólar na carteira pode ser uma estratégia muito interessante, principalmente considerando a incerteza do cenário atual. O Brasil é sim um país maravilhoso em vários aspectos, inclusive em oportunidades de crescimento e investimentos. Mas é importante a gente lembrar também que a gente ainda é uma nação jovem, com uma moeda que não completou nem 30 anos e uma democracia que não tem nem 40 anos. E por isso, cada investidor deve avaliar a sua situação e exposição ao risco, sempre estando atento aos cenários econômicos, políticos e sociais globais de modo geral. A gente tem que lembrar que o dólar é uma moeda com mais de 2 séculos, sem alteração de nome e sem corte algum de zero. Então é sim uma boa opção para reserva de valor para sua carteira, principalmente se você quer diversificar com uma exposição ao mercado externo, ou até como um objetivo de mudar de país no futuro, já se familiarizando com as mudanças de dinâmicas internacionais de comércio. E claro, já preparando a sua carteira para essa transição. Resumindo aqui, a iniciativa da China de estabelecer transações diretas entre o real e o yuan, excluindo o dólar, visa desafiar a política econômica dos Estados Unidos e
aumentar a demanda pela sua moeda futura. Embora a China esteja expandindo a sua influência e ganhando espaço no cenário global, ainda existem várias coisas que limitam a confiança ao yuan, como seu regime político autocrático e a falta de transparência, o que não torna o yuan como uma boa moeda visando a valorização. Enquanto isso, os Estados Unidos estão enfrentando uma inflação e buscam algumas soluções, como a crescente popularidade do Bitcoin, por exemplo. Apesar disso tudo, o dólar continua sendo uma moeda extremamente confiável e extremamente visada como reserva de valor. Ainda assim, investir em dólar requer uma análise bem estratégica e cuidadosa pelas perspectivas futuras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se o assunto de economia te interessa, eu tenho esses dois vídeos aqui sobre a economia e inflação argentina e também um da Venezuela. Obrigado por ter assistido até aqui. Vamos conversar um pouquinho, então qualquer dúvida que tiver pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!